privilegiado, honrado, por estar entre pessoas tão nobres, isto é, homens e mulheres que servem a Deus. Quero adorar a Deus pela vida, primeiramente, do pastor Clementino, que é um pastor, um paizão, um amigo. Pastores igual o pastor Clementino tem cada vez menos na terra. E vocês são privilegiados de fazerem parte do pastoreio do pastor Clementino. Eu admiro esse homem. Com 90, acho que é 90 anos, inaugurou um templo. Irmãos, tem gente com 60 querendo parar, pedindo pelo amor de Deus, indo lá na convenção, indo lá no jubilo. Então, vocês estão muito bem. E é um homem de Deus, homem de Bíblia. Quero adorar a Deus pela vida do pastor desta igreja, o pastor Gilvan. Tem um grande nome, pregador, famoso. Glória a Jesus. Também pela vida dos demais pastores aqui do culto. Deus seja louvado por vossas vidas. O jovem aqui é líder, diretor de missões. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Vida do nosso irmão Gilson, que está sempre me abrindo uma portinha aqui do lado do outro extremo. Eu estou lá em Diadema, de lá até aqui uma viagem. Parabenizar os nossos irmãos da Casa de Recuperação. Deus abençoe as vossas vidas. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus tem projetos lindos e maravilhosos na vida de vocês. Eu e minha esposa damos assistência na Casa de Recuperação em Diadema, São Bernardo, a casa feminina, e na casa masculina. Nós fazemos cultos, eu vou lá dar palestra para os garotos, e sempre estou lá com eles, e também para a casa das mulheres lá, casa de recuperação feminina. É difícil encontrar, porque essas mulheres aí, quando a gente encontra e consegue levar para a casa de recuperação, elas estão cheias de problemas, doenças, mas Deus tem dado graça e muitas mulheres têm sido recuperadas, sabe? Mulheres da rua aqui, sabe? Esses moços da rua, andarilhos, gente que lamentavelmente foram pegos pelos laços, mas Deus tem planos maravilhosos para com as vossas vidas. Quem sabe um dia Deus prepara, eu posso ir na casa de recuperação onde vocês estão, aqui na região, Deus. Quem sabe Deus um dia nos leve até lá. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, aproveitando que os irmãos estão de pé. Atos, capítulo 13, apenas o versículo 2. Atos, capítulo 13, versículo 2. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Assim diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Amém. Podeis tomar assim. Glória a Deus. Antes de entrar na mensagem, com a essência do nosso pastor, eu quero falar de uns livros que eu tenho aqui. Eu tenho aqui os fundamentos do ministério cristão. Eu escrevo mais para a igreja, sempre pensando em escolas bíblicas. Inclusive, nós realizamos uma escola enorme aqui em São Mateus, fica perto, na Zona Leste. Uma escola para 5.000 alunos. Uma escola enorme, um mar de gente. Coisa extraordinária. Todos os anos nós realizamos uma escola bíblica. Eu tenho aqui esse texto, Fundamentos do Ministério Cristão. Muitas coisas relacionadas ao ministério, a chamada e a vocação. É um livro que vale a pena estudar, que eu escrevi pensando no obreiro, pensando naquele que Deus chamou. Esse aqui eu já vou dar de presente para o pastor da igreja. Glória a Jesus. Eu tenho um outro aqui, Igrejas do Novo Testamento. Esse texto eu escrevi tirando as lições das igrejas do Novo Testamento, desde a igreja de Jerusalém até as 7 igrejas da Ásia. Cada igreja extraindo algumas lições importantes para a vida da igreja. Só vou falar de mais 3. Tem aqui família cristã. Aqui eu trato dos maridos, das esposas, dos jovens, do casamento. Falo dos maridos neuróticos, das esposas neuróticas, 10 mandamentos
para o marido, 10 mandamentos para a esposa, 8 tipos de filho, enfim, fala até do marido Anã aqui. Tenho aqui também um outro texto, o custo do discipulado. Quanto custa para gerar um discípulo? E depois que nasce um discípulo, o que você pode esperar dele? Depois que nasce um discípulo, você pode esperar um pregador, pode esperar um pastor, pode esperar uma igreja, você pode esperar obediência, continuidade, porque um discípulo gera outro discípulo. Mas quanto custa para fazer um discípulo? Um discípulo não nasce da noite para o dia. Um discípulo precisa de acompanhamento, de ensino, escola dominical, escola bíblica, escola teológica, culto de doutrina. Quanto custa fazer um discípulo? É uma pergunta interessante que eu procuro responder aqui. E depois que nasce um discípulo, o que nós podemos esperar dele? E finalizando, eu tenho aqui um curso teológico. Eu consegui sintetizar 18 matérias, diminuir a letra e coloquei tudo aqui. 18 matérias com um caderno de avaliação completo. Um curso que custa R$ 1.500, R$ 2.000. Eu consegui sintetizar e passar esse curso por R$ 200. Depois o aluno paga mais 100 e recebe o certificado depois que mandar o caderno de avaliação, acertando, logicamente, acima de 70%. É um curso básico em teologia, aprovado pela convenção. Então, se você tem interesse, depois dá uma passadinha ali, porque o nosso alvo é aplicar tudo na obra de Deus. Glória a Jesus. Também trago saudações da Itália. Inclusive, próxima semana, dia 11, estarei indo para a Itália. Vou ficar 2 meses ali fazendo trabalhos na nossa missão na cidade de Trento. Nós estamos há 12 anos em Trento. Trento, Merano, Bolzano, aquela região Trentino Alto Adige. Uma região extremamente carente de Jesus, carente da pregação, carente de conhecer a verdade. Teologia, filosofia, história, eles são doutores, mas existe uma coisa que eles não sabem, é o poder de Deus. Porque quando você fala de história, eles te dão aula. Quando você fala de filosofia, eles te dão aula. Quando você fala de igreja, eles estão decepcionados com a igreja católica, tanto é que a maioria deles são materialistas e ateístas. Só na Itália tem mais de 100 mil bruxos. 100 mil bruxos. É um país que recebe imigrantes de todas as partes do mundo. Você tem lá africano, indiano, gente da Indonésia, muçulmano, brasileiro, América Central, um país maravilhoso para se fazer missões. Inclusive, quem sabe Deus não levante alguém daqui, pastor, para fazer missão conosco ali na Itália. Porque não é só a Itália, é o continente europeu está clamando por missionários e pregadores. Nós estamos lá há 12 anos e agora estamos com uma igreja com aproximadamente 60 pessoas, quer dizer, 2 frentes. Nós temos uma frente em Trento e outra frente em Merano, já divisa com a Áustria. Você dá um passo, está na Áustria. Tanto é que essa região, Trentino Alto Adige, fala em Trento, você fala italiano, depois o alemão. Bolzano, um pouquinho mais para frente, você fala alemão, depois italiano. Merano, alemão. Brennero, alemão. Mas você está ainda na Itália, que é o extremo norte da Itália. É o lugar carente de Jesus. Quando você lembra do Concílio de Trento, lembra dessa cidade onde nós estamos. Há 2 anos atrás nós fizemos uma marcha para Jesus, uma coisa inédita naquele lugar. Nós conseguimos reunir 300 pessoas na cidade e saímos pelas ruas falando que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E isso foi tão extraordinário que saiu no jornal, saiu nos comentários, que eles nunca viram alguma coisa semelhante. Esse lugar precisa de pregador. Esse lugar precisa de Jesus. Esse lugar precisa de você. Glória a Deus. Também tem uma outra coisa interessante ali, que apesar de ser um país rico, tem lá suas dificuldades, mas nós conseguimos no ano passado, no ano retrasado, resgatar italianos andarilhos. Nós conseguimos resgatar um moço chamado David. Jesus nos salvou, David, e nós cuidamos dele, descobrimos que ele fala várias línguas e é um excelente músico, que é o que a igreja estava precisando. Aceitou Jesus, está vivo na igreja. Nós recebemos uma dominicana há alguns anos ali na igreja, e hoje ela é diaconisa. Ela nos ajuda na igreja de Merano. E David foi crescendo, e hoje o David casou-se com a
dominicana, está lá casado, e eles estão nos ajudando ali na igreja de Merango. O ano passado, retrasado também, nós ganhamos 3 trentinas para Jesus, que eram muçulmanas. Além de ser trentinas, que você italiano já é uma coisa, agora ser trentino é outra coisa. Tanto é que eles às vezes nem se denominam italiano, mas nós ganhamos, nós resgatamos do islamismo. Elas se batizaram e nos ajudam a evangelizar pelas ruas de Trento. Só isso aí já não tem preço. Só isso não tem preço. Glória a Jesus. Mas eles clamam por pregadores. Eu tenho um grupo no centro da Itália, na cidade de Porto São Jorge, São Benedetto del Tronto, aquela região ali de Marche, e também aquela região de Ancona, que é a terra das sanfonas. Tem um grupo que eu ministro lá. Eles param e dizem: pastor, pelo amor de Deus, não volte para o Brasil, fique aqui. O Brasil, vocês têm pregadores, têm pastores, os púlpitos estão cheios. É difícil você passar num púlpito que não tem 3, 4, só que tem 4, mas eu acho que tem mais por aí, né? Então, e lá só tem uma pessoa no púlpito, e quando você escala alguém para dirigir um púlpito, diz: pastor, não dá, porque amanhã eu tenho que trabalhar, porque o euro fala mais forte. O euro é quase R$5. Então, eu cheguei aqui e vi essas bandeiras e fui procurar a bandeira da Itália. Tem muitas bandeiras parecidas, mas eu achei a bandeira da Itália. Então, Deus abençoe. Tem outras bandeiras aí também, mas eu coloquei a mão lá e Deus abençoe a Itália. Nós estamos indo para lá agora, dia 11, eu e minha esposa. A minha filha já é missionária há muito tempo, Eugênio, e nós estaremos fazendo lá alguns trabalhos na igreja, nas igrejas, e falando de Jesus. Eu conto com as vossas orações em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco, irmãos, baseado aqui em Atos capítulo 13, que é o capítulo das missões. É um capítulo extraordinário. Todo o livro de Atos é um livro missionário. Aliás, Atos dos Apóstolos é o livro que está em aberto na Bíblia. Você não tem conclusão. Todos os livros, Velho Testamentário, Neotestamentário, exceto Atos, tem a sua conclusão. Atos, Paulo termina lá no capítulo 28, falando a palavra, o livro está sem conclusão, porque Atos dos Apóstolos é a mesma coisa que Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, através da igreja. E eu creio que aqui, nesse bairro que é um nome tão bonito, Dinamarca, é algum capítulo do livro de Atos que está em aberto. Nós não podemos enumerá-lo, porque os capítulos são quase que um número quilométrico, mas aqui é mais um capítulo. E vendo os irmãos a cada recuperação, os irmãos que apresentaram essa peça e essa alegria de realizarem um congresso de missões, para pensar a respeito de missão, porque uma igreja que pensa em missões é uma igreja que está disposta a trabalhar, é uma igreja que está disposta a ir, é uma igreja que está disposta a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. É uma igreja que está disposta a ser cheia do Espírito Santo, abraçar os ditames do Espírito Santo, abraçar a sua palavra e colocar-se à disposição para qualquer lugar que o Espírito Santo lhes designar. A igreja começou com fogo, a igreja começou com poder, a igreja começou com a evangelização. Todos estavam reunidos. Atos capítulo 2, o 1, versículo 7 e 8, Jesus disse: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude vem do termo grego dinamis, que é o dínamo, é um gerador de força, gerador de luz, é um transformador. Aqui nós conhecemos no sentido material, mas espiritualmente é algo extraordinário que Deus coloca dentro de cada um daqueles que recebem o batismo do Espírito Santo, e esse dínamo lhe dá capacidade de superar, de invadir o impossível, de fazer coisas grandes que glorifiquem e exaltam o nome de Jesus. Foi através do poder do Espírito que a igreja avançou, foi através do poder do Espírito que os crentes começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, línguas não estudadas, línguas não do poliglotismo, porque tem um dom natural de Deus que lhe
faz poliglota. É só você estudar. Eu estou me aperfeiçoando uma língua aí, embora eu saiba que a memória é elástica, eu acredito nisso, não tem esse negócio de idade. Você pode aprender depois dos 60, depois dos 70, depois dos 80, porque a memória é elástica. É só você colocar em prática. É difícil você aprender línguas, né? É difícil. O alemão, por exemplo, que língua difícil que é o alemão, né? Eu, pela graça de Deus, aprendi a falar algumas línguas, aprendi a falar o grego, estudei o hebraico, estudei um pouco de latim, mas mesmo assim é complicado. Agora, no dia de Pentecostes, sem que aqueles irmãos estudassem nenhuma língua, o Espírito de Deus veio sobre eles, o Espírito Santo veio, e eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e eles falaram as línguas das nações que estavam em Jerusalém naquele dia. Embora você possa falar a língua devocional, apesar de que nem toda língua estranha é estranha, tem língua que é estranha mesmo, literalmente falando, a língua estranha, um vocábulo decorado, igual fazem os carismáticos, decoram blá blá blá, blá blá blá. Não, a língua dada por Deus não precisa que ninguém ensine, não precisa que ninguém lhe diga fala assim ou fala aqui, porque ela é dada pelo Espírito Santo. Mas naquele dia estavam ali todos aqueles crentes, 120 aproximadamente, e eles começaram a falar em outras línguas, e viera sobre eles a glossolalia na variedade de línguas, e eles começaram a falar das grandezas de Deus nas diversas nações que estavam na festa, e eles foram atraídos pelo barulho de Deus, e quando ali chegaram, os crentes falavam cada um na língua daquele povo, das grandezas e das maravilhas, e da evangelização, e da vinda de Jesus, e do sacrifício de Jesus, e da salvação em Cristo. Naquele dia muitas vidas foram salvas, porque os crentes foram batizados do Espírito Santo, não para dar show dentro da igreja, não para fazer coisas esdrúxulas, difusas, confusas e obtusas, mas foram batizados para falar do amor de Jesus. E naquele dia nasceram diversas igrejas. Por causa disso, houve a dispersão, e quando nós chegamos em Atos capítulo 11, versículos, praticamente o versículo 20, diz o texto que houve uma dispersão por causa da perseguição, e eles foram, mas os crentes eram chamados, os crentes eram batizados, os crentes eram cheios, os crentes eram ensinados, eles saíram dali com Jesus, saíram dali movidos pelo Espírito, e por onde eles passavam, mesmo sendo perseguidos, falavam de Jesus. Eles não estavam presos nos seus negócios, nas suas casas, nos seus trabalhos, na sua bolsa de valores. Não sei nem se existia naquela ocasião, mas eles saíram, não estavam tristes porque alguém lhes perseguia, mas por onde passavam, falavam das grandezas de Deus. Foi isso que aconteceu, pois alguns varões do texto foram dispersos a partir do versículo 19, capítulo 11, verso 19, eles foram dispersos por causa da perseguição movida por causa de Estevão, e caminharam até a Fenícia, passaram por Chipre, e depois chegaram em Antioquia, e eles iam anunciando a palavra. E é interessante que o versículo 20 diz que entre eles havia alguns varões chíprios e alguns varões sirinenses, que foram tocados por Deus, que foram apanhados pela pregação da palavra. Chipres e sirinenses, eles foram cheios do Espírito e entraram em Antioquia e começaram a falar de Jesus, começaram a falar que Jesus Cristo é o Senhor, começaram a falar, e Deus foi salvando, e Jesus foi salvando. Depois é que os apóstolos souberam, a igreja mais importante na história da igreja depois de Jerusalém foi a igreja de Antioquia, e nem foram os apóstolos que evangelizaram, foram aqueles que estiveram cheios do Espírito e saíram do dia de Pentecostes. É assim que faz o Espírito Santo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo tem interesse pelo Evangelho.
tem interesse pela pregação, tem interesse pela evangelização, tem interesse pelo discipulado, tem interesse pelo ensino, tem interesse pela expansão, ama a obra missionária, se coloca à disposição e por onde ele passa, ele fala de Jesus. A sua vida é uma pregação, o seu gesto é uma pregação, a sua maneira de ser é uma pregação, seu jeito de olhar é uma pregação, seu jeito de andar é uma pregação, tudo nele fala de Jesus, porque a sua vida é um referencial de Deus, é uma extensão de Deus. Esses chipriotas chegaram em Antioquia. É interessante que quando nós estudamos a história da igreja no Brasil, em 1906 começou um movimento na rua Azusa Street, em Los Angeles, exatamente por aqueles que queriam alguma coisa mais de Deus, por aqueles que não estavam satisfeitos com o tradicionalismo e até mesmo com essa coisa estranha chamada cessacionismo, que são aqueles que defendem que os dons cessaram, que os dons acabaram. Tem uma turma boa dessa aí pela televisão, pelos rádios ou pelos programas, discutindo e querendo confundir os irmãos, até mesmo falando nas redes sociais a sua confusão teleológica, a sua confusão ideológica, a sua confusão somente das letras. Mas aqueles irmãos começaram a buscar a Deus. Inclusive o Seymour, um homem de cor que tinha um problema visual, começou a buscar a Deus e fez ali uma escola, a escola Betel, começou a ensinar a Bíblia, estudar e começaram a buscar o batismo do Espírito Santo, porque eles sabiam que no início do século Deus tinha alguma coisa nova para o início do século 20. E diz a história, principalmente aquele livro A Missão Azusa, editado pela CPAD, um livretinho muito interessante, uma história boa de se ler, que uma garota por nome de Agnes, de 18 anos, pediu ao seu líder para que orasse por ela, e esse líder orou e ela foi batizada no Espírito Santo. Depois foi outro, depois foi outro, depois foi outro, depois foi outro, e formou essa história da Rua Azusa que nós todos conhecemos. Dali, 2 suecos que vieram trabalhar nos Estados Unidos, porque a América naquela ocasião estava igual agora, muita gente indo para lá querendo ganhar um pouquinho a mais. Tanto é que outro dia, ano passado eu estive lá e eu percebi que uma cuidadora de criança, uma babá ganha $5.000 por mês. Então quem é que não quer que um país desse cuidar de criança e ganhar $5.000 por mês? Trabalhar de Uber, ganhar $500 por dia. Naquela ocasião também havia essa atração, e Daniel Beck e Gunnar Wingren foram para lá pensando em trabalhar, pensando em fazer o que a gente chama aqui no Brasil de pé de meia. Mas acontece que Deus tinha um plano na vida deles. Eles chegaram até a Rua Azusa. O Gunnar Wingren foi estudar teologia porque queria ser pastor, mas era um pastor frio, um pastor batista, até que ele foi alcançado pelo fogo do Pentecostes. Daniel Beck a mesma coisa, e um determinado dia teve uma profecia da igreja mostrando, ou para eles, diretamente a eles, que eles tinham que ir para um país, um lugar distante chamado Belém. Foram olhar no mapa mundi e viram que Belém ficava no extremo norte do Brasil. Eles não pensaram 2 vezes, pegaram e vieram apenas com $90, chegaram num país tropical, com roupa de frio, sem saber falar inglês, sem saber falar português, sem saber para onde ia, sem saber que alguém estava esperando por eles, sem saber nada. Eles chegaram ali naquele porto, sentaram no banco de uma praça, e de repente chegou um homem chamado Adriano e os encaminhou até a igreja batista, e eles foram para lá e começaram a falar de Jesus. Assim começou a obra. Depois a igreja batista viu que eles falavam língua pentecostais, expulsaram e foram para uma casa, da irmã Celina de Albuquerque, e ali começaram a orar. Jesus batiza a irmã Celina no Espírito Santo, depois batiza Valdete, depois batiza outro, e os crentes foram sendo cheios do Espírito Santo. E naquela ocasião, se você estuda a história, em 1890 para 1900, estava acontecendo um movimento no Brasil, que era o movimento dos seringais, o movimento da borracha. Era um movimento onde Belém era praticamente a capital do seringueiro, e eles atraíam gente do norte, do nordeste, porque a Europa, o mundo lá fora estava interessado na borracha, e o Brasil tinha muita borracha. E aí iam-se
brasileiros do norte, do nordeste, iam trabalhar nos seringais. E bem nessa época, quando se pensava até em fazer de Belém a capital do Brasil, Deus manda 2 missionários lá do outro lado. E eles começam a sussurrar o Evangelho. Esse povo dos seringais começam a aceitar Jesus, começam a receber Jesus. E aí você vai olhar na história, eu coloquei isso no meu livro, O Grão de Trigo que Gerou a Assembleia de Deus, um livro que eu lancei há um tempo atrás. Você vai olhar na história e percebe que depois teve uma crise da borracha. Aí o povo que ia fora para lá, para trabalhar na borracha, tiveram que voltar para os seus estados. Só que eles voltavam convertidos e cheios do Espírito Santo. Eles voltavam falando que Jesus salva, Jesus cura e Jesus batia no Espírito Santo. Jesus salva, Jesus cura e Jesus batia no Espírito Santo. Jesus salva, Jesus cura e Jesus batia no Espírito Santo. E por onde eles passavam, eles não esperavam serem consagrados a evangelistas, pastores, eles simplesmente iam. E eu vejo nisso uma grande semelhança com a igreja primitiva. A Assembleia de Deus tem uma semelhança enorme com a igreja primitiva, porque é a igreja que prega dependendo do poder, é a igreja que honra as Escrituras, honra a escola dominical, mas busca o poder do Espírito Santo, a graça de Jesus. Não é uma igreja que se prende. Agora nós estamos na hora de fazer lição de casa, porque quando estava no ano 100, Jesus mandou as cartas às igrejas da Ásia. Em uma delas, Laodiceia, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, abrir, eu entro. Ele estava lá do lado de fora no ano 100. Então nós temos que tomar cuidado para que nesses 108, 109 anos de Assembleia de Deus, Jesus continua do lado de dentro, falando: eu estou contigo, eu estou contigo, eu te chamei, eu te vocacionei. Assim, voltando para o texto, nós vemos os irmãos de Pentecostes por onde passavam, pregavam, como anteriormente na implantação do Evangelho aqui no Brasil. Por onde passavam, pregavam, por onde passavam, anunciavam, por onde passavam, falavam de Jesus. E dessa forma a igreja fora crescendo. Assim aconteceu na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia cresceu, a igreja de Antioquia tomou forma, a igreja de Antioquia ficou como referencial. Hoje, se você estudar um pouco a respeito de como está o mundo, a Antioquia, naquela ocasião existiam várias Antioquias, várias. A Antioquia da Síria é uma delas, e é exatamente a Antioquia da Síria onde fora iniciado o segundo centro missionário. Mas se você estudar o que é hoje essa Antioquia, hoje ela tem o nome de Antáquia, está na divisa da Turquia com a Síria. A Turquia é um país com 80 milhões de habitantes, 75, 80 milhões de habitantes. Se você for procurar crente lá, você encontra 0,2%. 0,2% de cristãos, incluso católicos, testemunhos de Jeová, aqueles que se dizem, incluso tudo dá 0,2% no lugar onde foi o segundo maior foco de pregação e de igreja missionária. Nesse lugar hoje não se pode pregar o Evangelho. Neste lugar hoje você pode ser morto, você pode ser preso, você é perseguido no lugar onde estava a igreja. Então esse lugar clama por pregadores, mas gente que não tem medo de morrer, porque tem crente aí, pelo amor de Deus, igual a Ezequias, na hora de morrer, ele vira para a parede: meu Deus, tem misericórdia, eu te servi. Aí Deus tem misericórdia dele e fala para Isaías: volta lá e diga que eu vou dar mais 15 anos para ele. Era melhor que ele tivesse ido, porque desses 15 anos ele gerou Manassés, que foi o pior rei de Israel. Então, meus irmãos, observe que ir para lá ou para qualquer outro lugar é a necessidade do momento. Hoje a igreja bate no peito: nós somos grandes, nós somos grandes, nós temos templos, nós temos hospitais, nós temos faculdades. Pelo amor de Deus, se nós aceitamos e recebemos Jesus, cada um de nós deveria pensar em um país e ir embora. Perdoe a minha ousadia, porque eu imagino o evangelho assim, eu imagino o cristianismo assim. É o cristianismo que vai, é o cristianismo que prega, é o irmão que fala de Jesus, porque é a extensão do reino de Deus por onde passa. Nós temos uma palavra
em Mateus 28, versículo 18, ou Marcos 16, 15, que é impressionante. E a palavra it. It, quem é que não ouviu, que ainda não ouviu a respeito do it? It é uma palavrinha pequena, apenas uma vogal e duas consoantes. It. Se você vai no grego, você encontra uma palavra quilométrica. Você encontra a palavra poreutentes. Poreutentes. Vou ensinar vocês a falar grego. Pelo menos fala essa palavra comigo. Vamos lá. Poreutentes. Mais uma vez. Poreutentes. Isso. Se você vai no vernáculo traduzir essa palavra, você encontra a tradução não no imperativo, mas no gerúndio. O gerúndio é um verbo brasileiro de ação, é um verbo da língua portuguesa de ação. Tanto é que os nossos irmãos portugueses dizem que nós somos assassinos da língua portuguesa, porque nós colocamos tudo no gerúndio. Eu estou pregando, eu estou orando, eu estou fazendo, eu estou ganhando, eu estou trabalhando. É tudo gerúndio. No Brasil é uma coisa incrível. Essa nossa língua que se tornou a língua do gerúndio. É sempre na ação contínua. Enquanto o português diz, estou a fazer, estou a pregar, estou a orar. Nós dizemos, estou orando. Mas no sentido bíblico, contextual, esse poreutentes é como o gerúndio. Isto é, Deus conta com a igreja fazendo. Deus conta com você orando. Deus conta com você pregando. Deus conta com você em ação. Porque quem está parado e diz que vai fazer ainda não é. Se você diz que vai, que você diz que é e não é, para Deus não vale. Você só é alguma coisa para Deus quando você está em ação. E a igreja de Jesus é um organismo vivo em ação. Tanto é que a palavra paroquia, se você ouve a palavra paróquia, o que você pensa? Paróquia, o que te vem à memória? Uma igreja católica, não é isso? Mas no texto bíblico não é assim. Paroquia é a casa temporária. Paroquia, muitas vezes aqui no nosso texto, está escrito como peregrinos. Você encontra a palavra peregrinos, vai buscar a raiz da paróquia, paroquia. Por isso temos o hino 204, sou o peregrino na terra. Então Deus não tem uma igreja parada, Deus não tem uma igreja estática, Deus não tem uma igreja morta. A igreja de Jesus é uma igreja viva, é uma igreja em ação. Embora muito daquilo que nós entendemos como igreja não é igreja. Porque às vezes nós dizemos que a igreja é o templo, é as quatro paredes, que a igreja é a sede, que a igreja... Isso aí é apenas o lugar de se reunir. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Você sim é templo. E Deus habita nesse templo. Você é casa, você é morada. Aqui é apenas o lugar de reunir. Porque quando terminar o culto, o pastor vai impetrar a bênção apostólica e a igreja vai para casa. Porque a igreja tem pé e anda, tem mãos e a palma, a igreja tem olhos, a igreja tem dedos, a igreja tem pé. Aleluia! E Deus conta com a sua igreja em ação. Muito daquilo que nós ouvimos ultimamente não é verdadeiro. Tanto é, eu falava disso ontem, lá na nossa congregação, que todos os dias, se você buscar nos cartórios, todos os dias tem gente abrindo nova igreja. É uma série de igrejas novas que se abrem. Aí eu pergunto, será mesmo, pastor Giovanni, que abriu uma nova igreja? Quantas igrejas tem na terra? Diga-me lá, vamos falar igual português. Quantas igrejas tem na terra? Uma. Na terra só existe uma igreja. Que igreja é essa, pastor? É a igreja de Jesus. Onde está na Bíblia? Jesus disse em Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja. É minha, diz o Senhor. A igreja é minha. Tu és meu. Tu és minha. Eu sou cabeça. Eu sou Deus. Eu sou o que faço, o que chamo a existência o inexistente. Você, eu, nós somos dele. Então só tem uma igreja. O que existe aí são congregações. Pode até ter o nome de igreja, mas essa igreja tem que estar ligada no tronco, tem que estar ligada na raiz, no fundamento. E Paulo diz que ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto. Aleluia!
futuro do presente. Por quê? Porque ela ainda não estava edificada, embora estivesse na presciência. A igreja nasceu no Pentecostes. Foi lá que a igreja nasceu. Nasceu ali, fundamentada, enraizada, amalgamada, entrelaçada no próprio Cristo. E essa igreja fundamentada em Jesus, é tão sério ser da igreja, irmãos. Às vezes a pessoa fala, eu sou membro. Para com isso, irmão. Eu sou membro, às vezes pensando, eu não sou pastor ainda, como se a igreja fosse uma escadinha. Não, todos nós somos corpo de Cristo. Se você nasceu para ser fígado, ninguém vai te ver, mas dê um defeito no fígado para ver. Se você nasceu para ser coração, não vão te ver, porque o coração está escondido, cada um no seu lugar. Deus colocou cada um dentro do corpo como Ele quis, mas todos são importantes e fundamentais, porque um depende do outro. Você não vai ver um braço andando sozinho por aí. Se ele se deslocar do corpo, ele vai apodrecer, vai se putrificar. Mas o corpo pode até ficar sem o braço, ele vive, mas o braço sem o corpo não vive. Então tem que estar ligado no tronco. E quem está ligado no tronco ouve a voz do Cordeiro de Deus, ouve a voz de Cristo. O Espírito de Deus está dizendo: você é o que você é hoje. Você é denominação ou igreja? Você é instituição ou igreja? O que você é hoje é necessário valorizar. Ser membro do corpo de Cristo. Aleluia. É necessário valorizar. E se você é membro, você trabalha em prol do corpo. Seu trabalho é fundamental com a visão do corpo. E a visão do corpo é andar, é pregar, é evangelizar, é fazer missões. E esta igreja de Antioquia, os irmãos que saíram de Antioquia passaram pela Fenícia. Se você for estudar a história da Fenícia, é só tribulação. Elias passou por lá, o profeta. Era a terra de Baal, era a terra dos sacerdotes de Baal, a terra dos deuses estranhos, a terra de Jezabel, a terra da prostituição. Mas quando eles foram perseguidos em Jerusalém, passaram pela Fenícia, e passando por lá, deixaram a marca de um povo chamado e vocacionado por Cristo, e chegaram a Antioquia. Quando a igreja viu que a igreja crescera de Antioquia, o que fez? O que fizeram? Mandaram para lá o melhor. A igreja de Jerusalém mandou o melhor, não mandou o pior, não. Mandou quem? Barnabé, um mestre, ensinador. E segundo o que observamos, esse Barnabé era o mesmo José. O mesmo José que deu uma grande oferta no início da igreja. Mandaram para lá o melhor, Barnabé. Com a chegada de Barnabé na igreja, a igreja foi tomando corpo, porque a igreja só cresce no ensinamento. A base sustentável de uma igreja é o ensino. Os dons é apenas para, levar, mas o ensino é a base fundamental. Uma igreja que não tem escola dominical. Tanto é que desde criança me ensinaram assim: para você medir uma igreja, como é o nível espiritual da igreja, tem 3 cultos que você tem que observar: escola dominical, culto de doutrina e ceia. E eu acrescentei um, talvez o mais difícil: culto de oração. Então esses 4 cultos vai te mostrar o nível espiritual da igreja. Culto de oração, porque a oração hoje em dia parece uma língua estranha, mas estranha mesmo na mente e no coração de muito crente. Você chama a igreja para orar, na hora da oração, quando você às vezes está navegando na internet, ajoelhado, ou então batendo papo com outra irmã. Claro que não é aqui, porque não tem isso. Ou então, na hora da oração, ele inventa na tesouraria, inventa na secretaria, inventa ver o cabelo, na hora da oração. Claro, não é o teu caso, mas tem muita gente assim por aí. Oração não é a praia dele, não é a praia dela. E eu já aprendi desde cedo que a oração do crente fiel tem pé e anda, tem asas e voa até chegar nos céus. Aleluia. Escola dominical. Nós temos um slogan lá na igreja: quer saber como vencer o mal? Vem à escola dominical. A escola dominical é a teologia da igreja.
Você tem um curso normal no Instituto da Igreja, mas escola dominical, todos os domingos a igreja é reunida. Não é com um professor que lê a revista, mas com um professor chamado por Deus, porque a igreja tem mestre. Deus deu mestre, embora esse ministério não seja reconhecido em muitos lugares, em muitos arraiais, mas Deus dá mestre à igreja, assim como dá pastor, assim como dá evangelista, assim como dá apóstolo. Aleluia, porque é Ele que dá. É Ele que dá. Aleluia. Mas olha só, a igreja te ensina. E Barnabé começou a ensinar a igreja começou a amadurecer. Porque o discípulo, como eu disse aqui, o discípulo cresce, o discípulo dá fruto, o discípulo produz, o discípulo dá alegria, o discípulo gera outro discípulo, o discípulo faz a obra, o discípulo está à disposição. O discípulo é a alegria da igreja de Cristo. Um discípulo, ele não fica colocando condições. Ele chega para o pastor e diz: pastor, estou aqui, Senhor. Ele é submisso. Então a igreja cresce. Então essa igreja foi tomando corpo, foi crescendo, até que Barnabé percebeu que Deus já tinha feito uma obra extraordinária na vida de um homem chamado Paulo. Atos capítulo 9. Então ele chamou Paulo, porque Paulo tinha um conhecimento extraordinário, e os dois continuaram a ensinar a igreja. E olha só o que diz o texto. A igreja que estava em Antioquia, já nessa ocasião, havia alguns profetas. Que profetas eram esses? Será que era alguém que tinha um dom de profecia? Não. Não podemos confundir dom de profecia com ministério profético. Atos capítulo 21, você encontra Filipe, que tinha 4 filhas que profetizavam. E de repente chegou um profeta da Galileia por nome. Quem sabe o nome do profeta? Ágabo. Olha a diferença. As 4 filhas de Filipe profetizavam, mas veio um profeta. É o ministério profético que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que está também em 1 Coríntios capítulo 12, acho que é o versículo 28, 26. Aí fala a respeito dos profetas e dos apóstolos. Então veja bem, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas. Essa igreja que fora iniciada por pregadores chipriotas. Essa igreja que foi iniciada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Havia alguns profetas e também doutores. Não os doutores formados nas universidades, porque outro dia eu fui em uma igreja e olhei a sala. Tinha tantos diplomas naquela parede, irmão, que a pessoa estudar 200 anos não conseguia nem 10 daquele. Aí eu falei: não é possível. Doutor, pós-doutor, pós isso. Eu estou falando de pessoas que receberam de Deus um dom específico na área do ensino. É claro que eles amam as Escrituras, eles estudam as Escrituras, mas o dom vem lá, vem do céu. Esse dom você não encontra nas bibliotecas, você não encontra nos sites da internet, você não encontra por aí afora, nos laboratórios e nem nos sistemas de filosofia. Esse dom você alcança aqui. Aleluia! Aleluia! No joelho. Então ali nessa igreja tinha doutores, e coloca o nome: Barnabé, Saulo, Simeão. Olha o nome deles. O nome da elite da igreja é um Cirineu, que certamente fora daqueles que entraram na cidade anunciada. Manaém, até gente que era da casa de Herodes estava lá, no colégio ministerial da igreja. A igreja cresceu, a igreja produziu o que era de melhor, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha algo a fazer através daquela igreja. Aí diz o texto que eles estavam servindo a Deus. Aleluia. Servindo a Deus. Como é que eles serviam a Deus? Com oração e com jejum. Repita comigo: oração e jejum. Eles serviam a Deus com oração e jejum. Aleluia. Eles estavam orando em uma reunião de oração, e de repente o Espírito Santo falou na igreja.
O Espírito Santo falou na igreja. A escolha, embora eu respeite a escolha da atualidade, mas a escolha de lá era diferente. Precisamos de um pastor para tal lugar. Precisamos de um missionário para tal lugar. Vamos orar. Vamos reunir o ministério. Vamos orar. Aí ora. Aí de repente o Espírito Santo fala: é este. Mas esse, Senhor, não estava nos meus planos. Não estava nos seus, não estava nos meus. Mas, Senhor, aquela irmãzinha é exatamente aquela que eu quero. É aquele que eu quero. Aleluia. Então falou o Espírito Santo na igreja. Mas aqui Deus tinha uma coisa que certamente ia impactar a igreja. Deus escolheu o melhor da igreja, Paulo e Barnabé, os dois melhores da igreja, para serem missionários. Significa que o campo missionário precisa do melhor. E você pode ser o melhor de Deus, não no sentido da vaidade, mas o melhor de Deus servindo, adorando, estudando, inclinando-se, obedecendo, sendo discípulo. Então Deus vai olhar e vai dizer: você é o meu melhor hoje. É você que eu quero. É você que eu quero para a Turquia. É você que eu quero para Portugal. É você que eu quero para a África. É você que eu quero para a Espanha. É você que eu quero para a Áustria. É você que eu quero para a França. Aleluia! É Deus falando. É você que eu quero lá na Amazônia. É você que eu quero no Nordeste. É Deus falando, porque cada um de nós tem uma vocação para a pregação do Evangelho. Então, preste atenção nessas coisas. Nesta conferência, eu creio que os irmãos estão realizando, porque almejam sair pelas ruas, ou continuar pelas ruas. Vocês estão fazendo essa conferência porque vocês querem continuar indo pelas praças. Vocês estão fazendo essas conferências porque querem continuar visitando a casa de recuperação. Vocês estão fazendo essa conferência porque amam a pregação da palavra de Deus. Estão fazendo essa conferência porque queremos sair capacitados para fazer a sua obra e que outras pessoas sejam despertadas. Ou eu estou enganado? Glória a Deus. Aleluia. E aqui nós temos nessa igreja de Antioquia, que é um modelo de igreja missional, o fervor missionário que a igreja precisa ter. Eu estava dando uma lida hoje nas várias Antioquias que existiam nos tempos paulinos. Tinha Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, Antioquia daqui. Eram várias Antioquias, mais de 8. E eu pensei comigo, e o Espírito Santo testificou: já que existem várias Antioquias, então a igreja de hoje também é uma Antioquia. Esta igreja de Dinamarca é uma Antioquia? Vai ser uma Antioquia? Poderá ser ou já é? Porque a igreja de Antioquia é a igreja que ouve a voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia é a igreja que está disposta a fazer a obra. Aleluia! Deus chama a igreja de Dinamarca para ser uma Antioquia do bairro dos Pimentas. Aleluia! Deus chama essa igreja para se posicionar, porque o mundo clama por mais um homem. O mundo clama por mais um homem. E onde está o homem que Deus procura? Me responda. Onde está a mulher que Deus procura? Eu quero essa resposta. Onde está o homem que Deus procura? Você pode dizer: está aqui? Sou eu? Sou eu? Onde está a mulher que Deus procura? Eu vi que essa igreja é uma igreja de milagre. Eu fui chegando aqui, a irmã me apresentou uma menininha que disse que ela foi um milagre, que é filho de um dos obreiros aqui, filha, que foi um milagre de Deus. É igreja de milagre, igreja que crê na ação de Deus, nos milagres de Deus. Aleluia! E olha só, a característica da igreja
É mais ou menos assim. A igreja que vai, que vence, é uma igreja de unidade. Não é um querendo ir por norte ou por sul, é igreja de unidade. A característica da igreja missionária é uma igreja de espiritualidade. Uma igreja que fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É uma igreja de ensino, que ama a exposição da palavra de Deus. É uma igreja de visão e uma igreja de expansão. Mas eu quero rapidamente falar, porque quando eu falo desse assunto eu fico meio embriagado, porque missões está no meu coração. E eu quero falar de 3 coisas rapidinho aqui. Visão, 3 coisas importantes da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia tinha visão, a igreja de Antioquia tinha serviço, e a igreja de Antioquia tinha intimidade. Repita comigo: visão, serviço e intimidade. A igreja tinha essas 3 coisas importantes, porque diz o texto, versículo 2, que eles, servindo eles ao Senhor e jejuando, então falou o Espírito Santo. Você quer uma resposta de Deus para alguma coisa difícil da sua vida? Pega essa receita aqui. Você está precisando de uma resposta de Deus? É impossível Deus não falar. Deus fala em voz audível também, fala aqui no coração, fala através de um passarinho. Um dia desse, irmão lá na igreja da nossa congregação de Itapecerica tinha que fazer um negócio para a igreja e esqueceu. Aí foi dormir. E ele tinha que fazer, ele tinha que ir na prefeitura, porque era ele que tinha os contatos lá. Foi dormir e esqueceu. E o nome dele, a gente chamava ele, o pessoal lá da igreja chamava ele de Guigui, os irmãos, os jovens lá. Ele dormindo, com um pouco apareceu um passarinho lá na janela dele, começou a cantar. Falou, meu Deus, o negócio da igreja. Deus usou o passarinho. Deus usa até o passarinho para falar com você. Entendeu? A questão toda é você ter a sensibilidade espiritual. Então veja bem, Antioquia é a igreja da continuidade. Antioquia é a igreja da continuidade. É a igreja que abraça a visão e se torna o modelo maior de todas as igrejas. Veja que o modelo de igreja não é Jerusalém, mas é Antioquia. Um modelo de igreja missionária, modelo de igreja que vai, modelo de igreja que sustenta, um modelo de igreja que acompanha. Entre o cristianismo minúsculo, isto é, aqueles que não se importam, porque tem muita gente que não se importa, isto é, cristianismo sem ação, nós temos um cristianismo de ação. Nós temos a igreja pronta para sair, a igreja que está pronta a ir, a igreja que diz, eis-me aqui, envia-me a mim, mas só que não é muita gente que está disposta. São poucas pessoas dispostas. Tem muita gente interessada mesmo na religião, interessada mesmo no status. Hoje em dia a igreja gera um certo status. Tem muita gente que não está interessada na igreja de ação, na igreja de Cristo. Eles querem a igreja da terra. Igreja da terra. Mas essa igreja tinha visão. E a visão é algo maravilhoso. A igreja missionária, ela começa assim. A primeira visão da igreja missionária é para cima. Para cima, a igreja missionária adora a Deus, glorifica a Deus, canta hinos ao Senhor. Para cima. Segunda ação da igreja missionária é para dentro. Para dentro ela edifica, ama, promove comunhão e cresce. E para fora ela fala de Jesus, prega a palavra, fala do Evangelho. Então é para cima, glorifica a Deus. Para dentro, comunhão. E para fora, evangeliza. Diga comigo: para cima, para dentro e para fora. Essa é a igreja visionária. Aleluia. A igreja. Então, olha só, essa igreja, como diz, foi a maior agência missionária de todos os tempos. Tinha uma visão ampla. Nações foram impactadas através dessa igreja. Essa igreja de Antioquia fora geradora de outras congregações locais. Vamos chamar de igrejas locais, ligadas ao tronco, obedecendo o princípio que eu disse aqui. Ela gerou outras igrejas locais. E quando essas igrejas
locais eram geradas, a igreja local gerava ensino e ao mesmo tempo gerava obreiro. Olha só a missão. Ela gera uma congregação, gera obreiros e gera pregadores. Eu vi aqui, até falei com o pastor, essa igreja tem muita coisa boa, tem uma garotada boa aqui nessa igreja. Aleluia! Isso é maravilhoso. Investir nos jovens é a melhor coisa que a igreja faz. Esses monstros aqui que fizeram a peça, o teatro, tudo isso é pepitas de ouro na presença de Deus. Investir nas crianças, o pastor sabe disso, é uma coisa maravilhosa. Porque se você investe na criança, a criança cresce e a mensagem permanece no seu coração. Uma igreja de Antioquia era uma igreja que gerava outras congregações, gerava obreiros. Agora, a visão que nós precisamos ter é a mesma visão que a igreja tinha, a visão de um mundo sem Deus. Um mundo sem Deus. Um mundo entregue a Satanás. Igual vimos aqui na peça. É necessário alguém falar, é necessário alguém evangelizar. E para isso, precisamos olhar a vocação. Para que você existe? Qual é a razão da sua existência? Por que você vive no ano de 2019, hoje, 7 de setembro de 2019? Por que você está aqui? Você está aqui para quê? Só para ser mais um? Se você pensar assim, é melhor você se enterrar vivo. Você não está aqui para ser mais um, você precisa saber a sua vocação. Então veja bem, o olhar vocacional. Você tem responsabilidade com essa geração. Não podemos desviar da nossa visão. O ser humano está perdido. A humanidade total é o nosso campo missionário. Mateus 28, 18 e 19. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Esta geração é responsável por esta geração. Esta geração pode alcançar esta geração. O que temos de preocupação, de ocupação? Irmãos, a coisa não é bem assim. Tem pouca gente pensando na obra de Deus. A maioria, eu espero que não seja com vocês, está pensando nos seus trabalhos, está pensando nos seus negócios. A maioria está pensando em outras coisas, até mesmo os pastores. Tem gente que dá a última hora, que dá o cansaço, que dá o final da vida. Deus não quer o final da sua vida, Deus quer o começo. Tem muita gente despreocupada, desviada, fora da visão. Então, nós vemos aqui que a visão missionária começa com os obreiros, começa com o ministério. Se o ministério não tiver visão, é difícil. Mas também a visão tem que ser a visão de um mundo sem Deus, tem que ser a visão da obediência ao id. Grande multidão de judeu creu na pregação do evangelho, a visão do id. Também nessa ação precisamos observar que a pregação é de forma dupla. Primeiro, eles pregavam as boas novas, tem a evangelização. Segundo, faziam discípulos. Gerar um filho e deixar jogado ao léu é crime. Nós não podemos gerar uma nova vida e deixar sem educação, sem ensino. Nós não podemos cair nessa infantilidade, como uma mãe que gera um filho e joga na lata de lixo. Não, é necessário cuidar nesse acompanhamento. E essa igreja fazia as duas coisas: pregavam as boas novas, mas também faziam discípulos. E a consequência era exatamente isso. Depois nascia presbíteros, depois nascia pastores, depois nascia missionários, depois nasciam outros pregadores, porque é a igreja que gera discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, conforme dizia Juan Carlos Ortiz no seu livro Ser e Fazer Discípulos. Mas também a visão é acompanhada por uma coisa interessante, que é a sustentabilidade. Você não pode enviar um missionário sem pensar na sustentabilidade. E aqui a igreja peca. Eu vou falar da igreja que eu nasci. A Assembleia de Deus peca, a Assembleia de Deus brasileira peca.
na sustentabilidade do missionário. Porque quem é missionário? É a igreja inteira, mas quem vai é um ou dois. Mas a igreja inteira é missionário. Porque tem um que vai, mas tem outro que segura aqui na ponta da corda. Aquele que vai não precisa ficar preocupado. Meu Deus, será que eu vou ter dinheiro? Não. Aquilo que a igreja concordou em enviar, mas não é enviar esmola. Pelo amor de Deus. Eu sei o que é isso. Nós temos missionários na Itália e todo mês tem que mandar 2.000 euros para lá. 2.000 euros lá não é nada, mas aqui é 10.000 reais. Tem um missionário no Mato Grosso, todo mês eu tenho que mandar o salário dele. Tem missionário em Minas, todo mês tem que mandar o salário dele. É você pensar e conscientizar a igreja. Chega no final do mês, você faz compra, não faz? Vai no mercado, paga a luz, paga a água. Você tem que pensar na obra de Deus. De repente você não vai, mas Deus está te abençoando com um bom trabalho. Deus vai te abençoar e fazer você prosperar. Se você insistir na obra, tem gente que não tem fé nem para ser dizimista. E aí ele começa a criar uma coisa que Paulo fala aos Colossenses, que é a avareza no coração. Ele não tem condições de dar 10%, não é dar, é devolver para a obra de Deus. Ele acha o que ele não faz com 90, ele vai fazer com 10. Claro que esse não é o teu caso, mas existem pessoas por aí assim. Então veja bem, a visão da sustentabilidade. Qual missionário você está ajudando hoje? Aleluia. Eu estou te perguntando para você pensar. Eu invisto na igreja. Amém. A igreja é missionária? Glória a Deus. Então a igreja, você investe na missão que a igreja encaminha. E você sabe que o missionário está lá do outro lado. Não estou falando de igreja que só fala, mas não envia. Mas estamos nessa situação hoje em dia. Talvez o irmão nem me convide mais para pregar aqui, mas eu tenho que falar isso. Tem muita gente que fala, campos grandes, enormes, que tem potencial para fazer trabalhos extraordinários. Aí você vai ver quantos missionários tem no campo? É zero. É zero. Aleluia. Mas eu sei que você está aqui e faz parte dessa igreja, porque você pensa nessa grande responsabilidade, a visão da sustentabilidade. Você pode dizer, Deus me chamou para sustentar missões? Você tem coragem de dizer isso? Sim ou não? Você pode dizer, Deus me chamou para sustentar missões. Deus me chamou para ser um missionário. Aleluia. Talvez no final dessa conferência, alguém vai se colocar à disposição de Senhor, eu estou aqui. Pastor, eu estou aqui. Aí você vai se preparar, claro. E Deus vai levantar pessoas. Porque essa é uma conferência missionária. Eu não posso deixar de falar do campo missionário e da necessidade missionária. E começa por aqui, nas ruas, nos bairros, nos falados, nos guetos, entre os trocados. Começa por aqui. Aleluia. E se você crê em missões, você está disposto a evangelizar. Você não fica só orando. Manda alma. Você ora, mas você faz. Certo? Porque tem gente hoje que diz, Senhor, manda as almas, mas nunca sai para evangelizar, nunca sai para entregar o folheto. Você pega a Bíblia dele, não tem um folheto, pega a pasta dele, não tem um folheto, não tem nada. Não precisa dar glória a Deus. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em deixar você perturbado. Aleluia. Você chegar em casa, meu Deus, é isso que eu quero. Que você vá orar, Senhor, misericórdia, é isso, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, pelo amor de Deus. Você não pode chegar do outro lado de mãos vazias, apenas sendo religiosa. Aleluia. Deus te chama. Aleluia. O Senhor te incomoda nessa noite. E o Senhor te diz que ainda há tempo. Eu vou encerrar. O Senhor diz que ainda há tempo. Então veja bem, a primeira coisa é visão. Visão. E dentro dessa visão tem três coisas. A visão do obreiro. Aleluia. A visão do obreiro. A visão do it. A visão do mundo sem Deus. A visão do it.
e a visão da sustentabilidade. Pois tem uma outra coisa, é que os obreiros de Antioquia eram servos. Falta muito isso hoje em dia. Obreiro servo. A palavra servo vem da expressão grega, Romanos 1, verso 1. Vou falar em grego, mas eu vou traduzir. Paulos, Doulos, Jesus Cristo, apóstolos, aforismeno, eis, evangélio, tu, teu. Paulos, Paulo. Doulos, é servo, é escravo. Está traduzido como servo. Mas a palavra é escravo, é aquele que é dominado pela vontade do seu Senhor. Qual é o domínio que você tem na mente? Tem gente que tem um domínio. Ele chega, sai do culto, em vez de falar do culto, o que aconteceu no culto, ele vai procurar saber se o Palmeiras ganhou, se o São Paulo ganhou, se o Corinthians perdeu. Pelo amor de Deus! O que está no teu coração, meu filho? Qual que foi o jogo? Tem até aquele que está na igreja, sabe que o time está jogando, na hora que ele vê o sol, ele diz, glória a Deus! E glória a Deus, coisa nenhuma. É a mesma coisa que gol. Então veja, o que é que está no seu coração? Deus te chamou para servo, serva, aleluia, duros. Eles sabiam o que é de Deus, eles confiavam no poder do Espírito Santo. Nós temos aqui que eles eram um exemplo de inspiração para aquela geração. Vocês já perceberam que hoje em dia os referenciais estão cada vez menores? Os referenciais dessa geração está difícil. Clemente, o pastor Clementino não é um deles. Mas cadê os referenciais por aí? Se você vai à geração passada, você tem tantos. Spurgeon, Wesley, Davi, Daniel Beck, Brasil, Paulo Davis Macalão, Cícero Canuto de Lima, outros. Aqui você vai achando vários. Mas e agora? Quais são os referenciais? Então Deus te chama para ser referencial, para que os outros olhem para você e digam, eu quero ser igual a ele, quero ser igual a ele, quero ser igual ao pastor. É isso. Aleluia. Mas olha, só um minutinho, que eu quero falar uma coisa aqui. Paulo, Doulos, Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Apóstolos, já é uma palavra que todo mundo sabe o que é, apóstolo. Enviado, delegado, porque ele tem uma missão direta de Deus. E aí tem uma palavrinha aqui, aforismenos. Aforismenos vem de um verbo grego, presente, indicativo, ativo, aforizo. Aforizo, cuja tradução na nossa Bíblia está separado. É a consciência permanente de que você é separado para Deus. Não foi você que se separou, foi Deus que te chamou, foi Deus que te separou, foi Deus que te colocou num lugar diferente. E porque Ele te chamou, te separou, te colocou num lugar diferente, você tem uma missão precisa, fundamental. Mas essa palavra, aforizo, eu vi no vernáculo que seria separar por uma fronteira. Vou fechar a Bíblia e você compara. Separar por uma fronteira. Aforizo, separar por uma fronteira. E eu vi que esse aforizo tem vários, porque a ciência da hermenêutica bíblica é que você tem que buscar a repetição daquela mesma palavra, daquela mesma doutrina em diversos textos da Bíblia. Aí é uma doutrina. E aí eu encontro a doutrina da separação para Deus, que é a mesma coisa da santificação, só que o termo de santificação é kadosh no hebraico, ou então hagios ou hagiasmos no grego, que é separado por Deus e para Deus. Mas aqui fala de uma fronteira, separado por uma fronteira. Eu fiquei pensando, fronteira, meu Deus, separado por uma fronteira com Jesus. Aí eu comecei a pensar nas fronteiras brasileiras. Aí a gente tem aí a Bolívia, Uruguai, Argentina, e lá do outro lado, mas aqui mais perto. Quando você sai, vamos falar do Paraguai, e passa aquela ponte que é ponte de amizade não tem nada.
Você chega lá do outro lado, é outra língua, é outra constituição, é outra moeda, são outras leis. Lá você pode comprar arma, aqui você não pode, é tudo diferente. Mas o Brasil é difícil, porque você tem que ir nas fontes para saber disso. Mas na Europa, eu ando muito pela Europa, viajo muito. Por lá é uma coisa tremenda, porque você pode pegar o Brasil, colocar dentro da Europa e ainda sobra espaço. E tão grande que é o Brasil, mais continental. Aí você, por exemplo, eu e minha esposa em Milão. Aí o irmão me chamou para ir na Suíça. Não tem 30 minutos. Passei na fronteira e estava na Suíça. Saí da Itália na Suíça. Outra moeda, outra língua, outra lei. Aí você sai um pouquinho da Itália para o outro lado, você já entra na França. Anda um pouquinho para frente de Trento, onde nós estamos, você já entra na Áustria. É outra língua, outra constituição. Anda um pouquinho, está na Alemanha. Então, esse negócio de fronteira, o aforismo, é algo que nos chama atenção. E aí Deus começou a ministrar no meu coração a respeito desse aforismo, pensando nisso, no sentido espiritual. Eu e você estávamos desse lado de cá. Esse lado de cá chama-se mundo. Esse lado de cá chama-se curso do mundo, curso das trevas, cujo Deus desse século é Satanás. Jesus mesmo disse. Ou então, segundo as Coríntios 4:4, o Deus desse século secou o entendimento dos igrejas. Ou então é aos Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 em diante. E aí nós podemos buscar várias referências. Nós estamos aqui. Aí Jesus veio e fez uma obra no nosso coração. Ele nos salvou, nos resgatou, nos redimiu. E nós estávamos do outro lado da fronteira. Ele veio do lado de cá. Aí ele nos levou para o outro lado da fronteira. Esse outro lado da fronteira é a sua graça, é a sua presença, é a alegria do Espírito Santo, é a vocação, é o chamado, é o céu. Você veio para o outro lado. Aí ele começou a colocar as leis dele no seu coração, no meu coração. A lei do amor, da evangelização, da pregação, a lei da fé, da obediência, do evangelho. Enfim, ele colocou tudo aqui, mudou o nosso interior. Desse lado de cá ele mudou tudo. E depois que ele mudou tudo, sabe o que ele fez? Nos deu um passaporte. E falou assim: agora você é cidadão desse país aqui. Você é desse lado de cá. Você sabe as leis, sabe a cultura, sabe o pensamento, sabe a teologia, sabe a visão, você sabe tudo, está tudo no seu coração, está aqui. E agora que você sabe tudo, eu te mando de novo para o outro lado. Aí você vem para o lado onde você está, mas com a cultura de lá, com o pensamento de lá, com a teologia de lá. Então você está aqui, o pessoal vem com a cultura daqui no curso do mundo, com o pecado, com a miséria, com o vício, Não, mas espera aí, eu tenho a cultura do céu. O camarada vem, como passou aqui na peça, vem, faz força, mas você tem a cultura do céu, você tem a mente de Cristo. Então você prega, você evangeliza, você fala de Deus, você fala da graça de Deus, porque você passou do outro lado da fronteira e você tem a visão do céu, a visão do trabalho e a visão do serviço. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe e te guarde. Um homem uma vez falou para o moço: eu tenho uma botija, eu quero que você leve essa botija do outro lado, e eu quero concluir aqui. Você cuida bem dessa botija, porque ela tem algo importante. Essa botija tem muita coisa importante, e você vai entregar para o rei do outro lado, e o rei vai te dar o galardão por causa dessa botija. O jovem pegou a botija, ele começou a andar para entregar para o rei do outro lado. Mas logo que ele começou a andar, ele encontrou uma tribo de ciganos que enganava, trapaceava, ensinava a ler a mão. E ele ficou encantado com a tribo de ciganos. Entrou no meio deles e esqueceu a botija. Começou a enganar, ler a mão, trapacear. Com pouco, ele lembrou: meu Deus, a botija. Foi lá e pegou a botija estava trancada, rachada. Eu faço um concerto aqui, limpou, lavou a botija e foi embora. Tem que entregar essa botija do outro lado, o rei está esperando. Andou mais um pouco. Aí ele viu que estava construindo um templo pagão numa certa cidade, e estava precisando de empregado e funcionário. Disse: vou parar aqui, pegar o dinheiro. Parou, começou a trabalhar, o lugar era bom,
E aí ele começou a entrar nos vícios da cidade, começou a se viciar, usar droga, começou a se embriagar, se prostituir, aprendeu, aperfeiçoou o que ele tinha aprendido com os ciganos. E ele gastou a sua vida naquela cidade. E um dia ele foi tão trapaceiro, que a própria cidade envenenou e expulsou ele da cidade. Quando ele foi expulso da cidade, ele falou: meu Deus, a Botija já estava velho, cansado, cheio de doença. Foi procurar a Botija, achou a Botija. Botija velho, com várias rachaduras maiores. Ele pegou, deu uma lavada, uma limpada, mas ainda dá para entregar para o rei. Eu vou ter uma recompensa. E continuou a estrada. Não saiu mais do caminho. Um pouco ele viu os muros da cidade, cidade maravilhosa, os portões da cidade. Ele começou a sentir uma alegria, mas ao mesmo tempo tristeza, porque ele não conservou a Botija. Chegou no portão, deixaram entrar, ele foi até o rei. E ele disse: olha, rei, o rei do outro lado mandou entregar essa Botija, porque o senhor tem um galardão para me entregar e tal. O rei pegou a Botija, olhou para ele, despejou a Botija na água. Olhou para a Botija toda quebrada, estragada. Ele disse: pobre rapaz, você não tem nada. Essa Botija era o teu corpo. E o que tinha dentro do ouro em pó era a sua alma. Você estragou a sua vida com vícios, prostituições. Você acabou a sua vida, rachou a sua vida. E o que você fez parando aqui foi exatamente o estragar da sua Botija. Hoje você não tem nada, porque a Botija está vazia e toda rachada. Graças a Deus que essa não é a sua história. Você ainda está na estrada. Você pode chegar lá e fazer a obra de Deus e impedir que esses que levam a Botija parem nesses lugares por aí. E assim você faz a sua missão. Que Deus te abençoe e te guarde. Entrou na palavra ao pastor.